Novamente um vídeo que eu trago aqui para destacar o trabalho de algum profissional da indústria ou do mercado nacional, no caso, porque o artista que eu vou falar, como vocês viram no título do vídeo, é Pedro Mauro. Pedro Mauro Moreno Dias nasceu em 19 de fevereiro de 1953, ele já tem 70 anos de idade, em Nova Europa, no interior de São Paulo. Ele é desenhista e escritor e iniciou a carreira dele com 16 anos de idade, fazendo quadrinhos de faroeste. Ele trabalhou em alguns quadrinhos de uma editora chamada Taika, que é uma editora ali dos anos 70 que não existe mais. Trabalhou nas revistas Cowboy, Combate, Pancho, trabalhou no Almanaque do Faroeste e também em alguns outros especiais e edições avulsas. Posteriormente, seguindo o caminho que muitos artistas seguem aqui no Brasil, porque infelizmente até hoje, viver de quadrinhos aqui no Brasil é uma coisa difícil. Ele seguiu para a publicidade, que é o caminho que muitos desenhistas seguem, trabalhar para empresas, fazendo ilustrações, trabalhando para empresas e em comerciais, para revistas, jornais ou até para televisão. E com ele não foi diferente, sendo que em 1990 ele foi para os Estados Unidos, passou 12 anos morando lá. E quando ele voltou, ele fez o quadrinho Back from the Deadhead, retornando aos quadrinhos a atividade dele. Pouco tempo depois que ele retomou a carreira dele, o escritor italiano Gianfranco Manfredi, que é aí o lendário roteirista da Bonelli de quadrinhos de Tex, entre outros, é o criador do Mágico Vento. O escritor ficou sabendo do trabalho do Pedro Mauro através de uma página de Facebook e foi lá e indicou o artista para a Bonelli. Ele acabou sendo chamado para trabalhar justamente com o Gianfranco Manfredi, que deve ter sugerido que ele ficasse como desenhista de uma obra dele. Então eles começaram a fazer o quadrinho Adam Wild na Bonelli. Ainda junto com Manfredi, ele fez Mugico ou Mugico, eu não sei a pronúncia correta, e também algumas edições do quadrinho Cane Ciotti, eu não sei pronunciar também essa palavra em italiano, que é do Manfredi também. Aproveitando essa entrada dele no mercado europeu, ele fez histórias para a série L'Arte do Crime, que é de Mark Meyer e o Olivier Berlion, para a editora Glénat. E aqui no mercado brasileiro ele fez, entre os anos de 2017 e 2019, a trilogia Gatilho, que depois foi compilado num volume só pela Pipoca Nanquim. E também fez para o mercado americano a revista Batman The World, que é uma série de quadrinhos que usa o trabalho ali de desenhistas do mundo todo. No Brasil foi o Pedro Mauro que representou. Ele também tem lançado aqui no Brasil 2 livros de artbook, sendo que no segundo, eu não sei se no primeiro tem, mas no segundo também, além das artes dele, tem histórias, algumas histórias curtas que foram republicadas nesses livros aí. Isso para comemorar os 70 anos do autor e também os 50 anos de carreira dele. Na internet você pode encontrar o site pedromauro.com e também uma página dele no Facebook, Pedro Mauro Studio. Eu procurei algum canal dele, mas eu acho que ele não tem um canal no YouTube. Mas se você quiser conhecer, eu indico como um conteúdo assim a página dele no Facebook, que tem as artes dele e os anúncios de projetos que ele faz.
Eu vou confessar para vocês que, apesar de estar fazendo um vídeo sobre esse desenhista, eu não conhecia o Pedro Mauro. O trabalho dele há pouco tempo atrás eu não conhecia. Eu sempre ouvi falar o nome dele de algum jeito ou de outro, principalmente quando se referiam a Bonelli. E logicamente isso deve ter acontecido por causa dos últimos trabalhos que ele fez, já que a entrada dele para a Bonelli, na minha opinião, ela se deu tardia. Infelizmente, ele deveria ter entrado lá para trabalhar há muito tempo. Não é tão comum assim outros autores de fora da Itália, que não são da Bonelli, trabalharem em projetos lá, mas tem abertura lá para que alguns estrangeiros possam trabalhar. Tem espanhóis ali, tem gente, na verdade, um ou outro já trabalha há muito tempo na Bonelli como escritor, por exemplo, ou algum outro ilustrador que não é da casa, dentro da editora. Mas o Pedro Mauro, ele conseguiu chamar a atenção pela beleza, pelo talento do trabalho dele. Tanto é que não foi qualquer um que identificou isso, foi o Gianfranco Manfredi. Depois que ele entrou lá, ele fez trabalhos muito bonitos, bem interessantes mesmo. Infelizmente eu não li nada de quadrinho dele até agora, só fui atrás das artes dele e ver vídeos e entrevistas dele comentando sobre a carreira. Outra coisa que eu acho estranha assim sobre o Pedro Mauro é que, procurando saber sobre material dele, do que foi lançado, indo no guia dos quadrinhos, colocando o nome dele lá para pesquisar, e também em sites, eu encontro muita coisa falando sobre ele, mas tem pouca coisa lançada dele, não só aqui no Brasil como lá fora. Eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a carreira dele, mas eu acho que isso se deve pelo fato de que logo ele largou a carreira dele como quadrinista para trabalhar com publicidade, que, como eu disse, é uma via bem interessante para os desenhistas, já que infelizmente aqui não paga bem, e lá fora também você entrar é difícil, e fazer o seu nome lá fora, tanto no mercado americano como na Europa, também não é fácil, não é um caminho fácil de se conseguir traçar. E eu desconfio que, pelo fato de ele ter passado muito tempo na publicidade, tanto aqui no Brasil como lá fora, é que deve ter gerado esse vácuo assim na carreira dele, em que ele não chegou a produzir muita coisa porque não teve tanta oportunidade de trabalhar dentro do mercado nacional, o que é um absurdo, porque o cara desenha muito bem, é um dos melhores desenhistas que eu vi aqui brasileiros. Se você, como eu, conheceu a arte dele há pouco tempo, também deve ter ficado impressionado com a qualidade do desenho dele. Não deve em nada para nenhum desenhista de mercado algum. É uma arte bem bonita, bem competente, e uma arte elegante de se apreciar. Tanto é que em 2019 o autor Stefano Biglia, eu acho que se pronuncia Biglia, com esse Biglia aí, o G e o L faz essa pronúncia. Ele disse numa entrevista que foi publicada na época, que dos estrangeiros que ele gostaria mais de ver desenhando o personagem feito Tex, o Pedro Mauro era o preferido dele, o que não é de se admirar, porque a arte dele casa perfeitamente. Ele começou trabalhando com quadrinhos de faroeste, e ao longo desse vídeo aí você viu as artes que eu fui colocando do trabalho dele. Infelizmente não tem tanta coisa assim para mostrar, porque senão eu fico mostrando muito material interno das páginas dele, mas a arte dele, como vocês podem ver, é bem bonita mesmo, não tem o que duvidar do talento do cara. E é uma pena, como acontece aqui no Brasil,
não só pela falta de interesse ou de atenção dos leitores, e eu me incluo nessa lista fazendo um meia-culpa aqui, porque eu ouvia falar do autor, eu pensava até que ele era italiano, como muita gente pode pensar, mas ele não é italiano, é brasileiro mesmo, e pela falta de atenção dos leitores aqui no Brasil, esses caras aqui que têm talento, que como eu disse não devem nada para os estrangeiros, eles acabam não tendo destaque nenhum, não conseguindo principalmente trabalho, não podendo se destacar e mostrar a arte que eles conseguem fazer. E tem muita gente por aí que não só não recebeu reconhecimento, como hoje em dia são autores veteranos como ele é, e só vem atingir uma certa fama, um certo reconhecimento depois de muito tempo. É importante a gente pegar o caso do Pedro Mauro e passar a ter mais cuidado e prestar atenção de verdade realmente nos autores aqui no Brasil. Não ficar com essa burrice, com essa ideia tacanha e antiquada de que só se lê quadrinho bom se vier do estrangeiro, se vier dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e outros lugares. A gente tem que valorizar quem tem talento realmente aqui no Brasil, e tem muita gente talentosa, não só desenhista como escritores também. Eu tive a oportunidade de ler um quadrinho do Danilo Beirute, por exemplo, aquele Bando de Dois, e ele escreve muito bem e desenha bem também. E a gente pode prestar mais atenção nesses autores aqui brasileiros para não deixar que esse tipo de talento, esse tipo de qualidade de quadrinho escape da gente. Isso é bem importante. Eu espero que esse vídeo tenha sido, no mínimo, assim, interessante para quem não conhece ou quem acha que, assim como eu, acha que esses autores como Pedro Mauro, eles devem receber um reconhecimento melhor, que ele tenha servido para relembrar ou apresentar a vocês esse autor, e que a gente realmente passe a prestar mais atenção neles. Infelizmente não tem, pelo menos eu não consegui, pode ser falha da minha pesquisa, mas eu não consegui achar tanta coisa assim para mostrar dele, para falar, mas tem que ser feito, e ele tá aí, tá produzindo, e tem que ser valorizado o trabalho dele também, pelo simples fato dele ter qualidade realmente. Então, obrigado a quem viu o vídeo, eu agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima.